Então, pessoal, para os exercícios que a gente vai trabalhar hoje, a gente vai trabalhar com esse banco de dados clínica que tem essas tabelas, né? Médicos, pacientes, ambulatórios, doenças, consultas, especialidades médicas e funcionários, né? À medida que a gente foi fazendo os exercícios durante nossas aulas, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre esse banco, né? Então, fique atento às chaves primárias e estrangeiras no decorrer dos exercícios. As chaves primárias em amarelo aí nesse modelo e as chaves estrangeiras em vermelho, né? Talvez nos primeiros vídeos a gente não faça muito referência a isso, mas nos vídeos seguintes a gente vai usar de maneira relevante os conceitos de chaves primárias e chaves estrangeiras. A gente vai seguir com a discussão do Select. Bom, pessoal, a gente retoma o vídeo aqui exatamente de onde a gente parou a aula passada para compreender alguns comandos a mais do Select, né? Vou começar com um que eu não recomendo que se use porque ele vale para grandes quantidades de dados, que é o select asterisco. Ó. O asterisco ele funciona como um coringa, é o select asterisco from pacientes. O que ele vai fazer? Ele vai selecionar todos os atributos dessa tabela, tá? Rodar aqui, observe, né? Os atributos são ID paciente, nome, sexo, idade e doença inicial. Quando eu dei aquele describe na tabela pacientes, ele me mostrou como era internamente essa tabela, não no sentido de dados, mas no sentido de como se fosse uma classe, como eram os atributos internos, etc, tá bom? Então, o select asterisco from pacientes ou qualquer outra tabela serve para mostrar os dados de todas as colunas ou atributos da tabela. É um comando que deve ser usado com muita parcimônia e aqui no curso, nas questões que a gente vai trabalhar, a gente evita o uso dele, ok? Vamos responder algumas perguntas básicas a respeito dessa tabela. Então, agora a gente vai trabalhar com algumas funções básicas do MySQL e observe que quem está com rede SQL, ele tem um conjunto de funções aqui que são muito interessantes de se trabalhar. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, SQRT. SQRT, vocês já sabem lá de linguagem de programação, né? É a raiz quadrada. Então, por exemplo, aqui, ó, selecione SQRT de 9. SQRT de 9. Quando eu dou esse comando, é 3, né? Se eu quisesse dar um rótulo a isso, eu diria que assim, raiz, e ele ia mudar aqui esse rótulo. Ah, professor, poxa, esse banco de dados, nem sei se serve muito para o que eu quero, acho que é irrelevante. Beleza, só para lembrar que existem funções. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar algumas funções que são as mais usuais para se trabalhar em banco de dados, tá? Dessa vez eu vou usar uma tabela diferente, que vai ser a tabela funcionários. Estou dando um describe aqui na tabela funcionários apenas para lembrar quais são os atributos, né? Vocês estão de posse do modelo, então lá vocês veem. Então vamos lá, o que é que a gente sabe? O que é que a gente sabe dos funcionários? A gente sabe que tem uma chave primária, autoincremento, ou seja, é a chave primária da tabela, que é funcionário, e a gente tem uma chave aqui, ID ambulatórios. ID ambulatórios é uma chave primária na tabela ambulatórios, portanto, aqui ela é uma chave estrangeira. Ok? Aí vocês podem se perguntar, mas professor, por que é primária aqui em cima e primária aqui também? Isso está significando que no conjunto aí um mesmo funcionário não vai estar em ambulatórios diferentes, tá? A gente tem nome, tem idade, tem sexo,
char tamanho 1, tem salário e tem cidade. Então vamos começar do simples. Vamos agora aqui. Aí você já sabe a descrição da tabela. Eu vou vir aqui agora e vou dar um describe, select. Vou chegar agora aqui, nome, idade, sexo, cidade, from funcionários. Então a gente vai mostrar somente esses atributos, tá? Ele está dizendo, eu estou no banco Se Aérea. Ainda bem que apareceu aqui no vídeo, né? Eu cometi esse erro. Você pode vir aqui dar 2 cliques e agora você está no banco selecionado, ou o famoso use o nome do banco, né? Eu vou manter no vídeo esse erro, porque o erro é educativo, né? Aprender com os erros. Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui nome, eu tenho idade, eu tenho sexo e tenho a cidade. Bom, a gente só tem 14 funcionários mesmo aqui, ó. Eu sei que só tem 14 funcionários, tá vendo aqui, ó? 4 colunas, que são os 4 atributos que eu pedi que fosse exibido, e 14 linhas, que são a quantidade de registro. Existe algumas formas de fazer comentário no MySQL. A mais tradicional de uma linha é menos espaço. Ou como alguns de vocês estão acostumados com Java e linguagens parecidas, vocês podem fazer isso, né? Que seria comentário de mais de uma linha. Beleza? Então, os dois tipos são possíveis. Como eu só estou fazendo de uma linha aqui, eu prefiro usar o menos, certo? Menos espaço. Bom, vamos lá. Problema 1. Eu queria saber o seguinte. Qual é a média das idades dos funcionários? Então, vamos lá. Select. Existe uma função, ó, AVG. Então, ó, quando eu dou um Ctrl barra de espaço no teclado, ele me diz o que eu quero saber. Aí ele diz assim, vai ser ele quer que eu diga de que atributo virá isso. Ele vai ser de idade. From funcionários. Vou rodar. Aí observe que deu uma média aqui 29,57. Só que esse rótulo aqui me incomoda, porque se fosse um relatório da empresa, aparecer esse rótulo não seria legal. Então eu dou um AS aqui, ó, um S, que significa como, né? Use como apelido, eu vou colocar aqui média idade. Uma coisa interessante é que os comandos básicos do MySQL, digamos assim, as palavras da linguagem, o RedSQL ele coloca tudo em maiúsculo. Embora comece digitando tudo minúsculo, ele torna isso maiúsculo. Então a média das idades dos funcionários é essa aqui. Então, média de idade, lembra daquele antivírus lá? Não estou fazendo propaganda, mas vocês já viram aí. Bom, se eu quiser saber a idade mínima, mínima é do latim, que influenciou a língua inglesa, que é a língua portuguesa, então o mínimo é min. Só que ao invés de eu dar esse apelido aqui de média idade, eu vou dizer que é menor idade. Ó a diferença agora. A menor idade na tabela funcionários é 18 anos. Né? Ainda bem, não tem trabalho infantil, não vai ter ação judicial, nada disso. Ô professor, eu já sei a média da idade, eu já sei a menor idade. E a maior idade? Vamos lá, então. Lá do latim max. Né? O max de Mad Max, não, mas é de máximo. Maior idade. Pô, Maximus do filme Gladiador, muito bom. Então aqui, maior idade, né? Pronto. A maior idade dos funcionários aí, 41. Então o que vocês aprenderam? Menor idade, maior idade, média das idades.
Ah, professor, eu queria saber o seguinte: qual é a soma das idades? Então, soma vem da palavra sum, a função sum. Se vocês tiverem dúvida, ó, vem aqui, ó. Não é pecado nenhum. Tá vendo aqui, sum? Então, sum idade, né? Então, vou botar aqui, ó, soma das idades. Vou rodar. A soma das idades é 414. Aí você fala assim, pô, professor, legal, é um exemplo aí prático, né, da função tudo, mas tipo, imagine que eu quisesse saber a folha de pagamento aí dos funcionários, então precisava saber o salário deles, o salário total deles para saber quanto eu pago de salário no mês. Então, agora a gente vai usar essa mesma função sum para salário. Vou chamar aqui, ó, vou usar um nome até diferente, ó, folha mensal, até para fugir do comum, né? Então, vou rodar aqui, pronto. A folha mensal aí dos salários dos funcionários são 32.755. Sabemos o mínimo, sabemos o máximo, sabemos a média, sabemos a soma. E aí se perguntaria, se eu quisesse saber quantos são os funcionários, existe alguma forma de contar? Existe uma forma de contar. A forma de contar é count. Contagem aqui no MySQL é sempre de 1 em 1. Então, aqui, como parâmetro, independe o atributo da contagem. Eu gosto, isso é estilo, somente de usar a chave primária como um atributo da contagem de funcionários. Vou rodar aqui. Aí vou fazer o seguinte, ó, as total. Eu estou dizendo que o resultado dessa função aqui, eu vou chamar aqui no rótulo de total, beleza? Aí ele diz que não existe de funcionários, né? Tá no banco, tá sem o S. É porque eu chamo as tabelas sempre no plural, então aconteceu isso. Então a gente já tinha visto no primeiro exemplo lá que a gente tinha 14 funcionários, certo? Pronto. Aí alguém podia perguntar, pô, gostei do exemplo, já sei o total de funcionários, eu gostaria de saber os funcionários que têm mais de 30 anos. Eu venho aqui no meu famoso where, idade, maior que 30. Então observe que primeiro, ó, só um comentário. Primeiro na seleção dele, ele vai pegar um grupo de funcionários que tenham idade maior que 30 e depois ele vai contar quantos são eles. Então agora a gente sabe que temos 6 funcionários que atendem esse critério. Tranquilo? Aí deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês. Eu vou apagar isso aqui. Deixa eu só contar aqui uns 10 segundos para ser tempo suficiente de vocês tomarem nota. Ou até vocês podem pausar o vídeo, mas vamos lá. Retomando a consulta inicial, eu quero mostrar uma coisa aqui para você, ó. Vocês estão percebendo que aqui em cidades existe uma repetição no nome das cidades? Salvador 2 vezes, Camaçari algumas vezes, Salvador mais vezes, lá e tal. Se eu quisesse fazer o seguinte, o meu chefe chega lá e diz assim, olha, eu queria saber em quais são as diferentes cidades que eu tenho funcionário. Eu não vou chegar para o meu chefe e vou dar uma lista repetida com o nome de cidades, né? Ele vai me achar que eu sou doido, ele vai achar que eu sou doido, né? Então eu venho aqui, ó, uma palavrinhazinha chave, ó, diz. No popular, quando você vê uma pessoa dizendo, pô, esse cara é uma pessoa distinta, né? É uma pessoa diferente. Então agora a gente vai dar o select distinct cidade
E as cidades aqui vão aparecer sem repetição. Observe que aqui são 14, né? Porque são 14 funcionários. Mesmo com repetições nas cidades, aparece 14 registros. Vamos ver quantas cidades, quais são as cidades diferentes, né? Salvador, Camaçari, Aratu, Valença. Pronto. Ah, professor, meu chefe é exigente. Ele quer que seja em ordem alfabética. Então a gente vai relembrar o famoso order by. Vou ordenar por cidade. Pronto, então aí a gente tem agora em ordem alfabética pelo nome da cidade. Então a gente aprendeu selecionar registros com distinção, somar valores de um atributo, pegar o valor mínimo, máximo e médio de um atributo e contar registros. Professor, meu chefe é chato. Ele inventou agora que ele quer saber a quantidade de funcionários do sexo feminino e do sexo masculino. O que é que eu faço? Esse chefe é muito chato. Diz que se eu não entregar em 5 minutos, ele vai me demitir. Poxa, é mesmo, é? Vamos resolver sua vida aqui. Então, você já aprendeu que contagem é com count, né? Aí você ia pensar, opa, count é ID funcionários, funcionário, né, tá no singular, as total, vou chamar aqui de total, vou chamar de total nessa contagem, from funcionários, where sexo igual a F, né, porque ele quer do feminino, rodei aqui pronto, já são 8 mulheres. Pô, mas ele também pediu do masculino, né? Aí vou ter que fazer isso tudo de novo e agora fazer com M de masculino, né? Selecionei só esse trecho, né? Lembrando. Eu tinha 8 do sexo feminino, eu tinha 6 do sexo masculino. Considerando que os dados estão corretinhos no banco, eu tenho 14. Pô, mas como é que eu vou fazer esse relatório para meu chefe? Existe uma forma de você fazer agrupamentos por um critério. Então eu vou fazer um agrupamento que resolve esse problema de uma maneira muito elegante e eficiente e a gente vai usar muito no decorrer do curso. Então vou fazer o seguinte agora, ó. Eu quero que na minha exibição exiba o sexo e a quantidade de funcionários por sexo. Primeiro eu vou fazer do jeito errado, que é o erro comum. Ele está dizendo agora aqui o seguinte, ó, do sexo masculino existe 14 funcionários. Vocês já viram que a gente tem 14 funcionários no total e a gente sabe que 8 deles são do sexo feminino. Então, essa consulta aí está errada. Qual o problema disso? Que eu preciso estabelecer um agrupamento para o conjunto de dados de contagem. E agora vocês aprendem uma palavrinha nova, que é o group by. Aqui eu estou dizendo no group by é o seguinte, eu quero fazer um agrupamento por ou um critério ou um atributo. Vou dizer aqui por um atributo. Sexo. Olha agora a diferença disso. Bom, agora ele fez exatamente o que meu chefe chato está pedindo, que é o que? Eu estou informando para ele aqui do sexo feminino, masculino, eu tenho 8. E do sexo feminino, ou sexo masculino, eu tenho 6 funcionários. E do sexo feminino, eu tenho 8. Então agora a minha consulta está correta. Professor, se meu chefe chato, ele quisesse que meu agrupamento fosse por sexo e cidade, do tipo, quantos do sexo masculino são de Salvador e quantos do sexo feminino são de Lauro de Freitas? Eu posso fazer um conjunto de agrupamentos, eu vou fazer aqui, ó, por sexo e cidade. E vou botar na mesma ordem aqui em cima, ó. Vamos ver o efeito disso?
Então, observe aqui, ó, Salvador, do sexo masculino tem 2. Eu vou só dar uma ordenação aqui pelo nome da cidade, senão não vai ser fácil ajudar, tá? Ordem. Senão a visualização fica chata, mas vamos lá. Vamos lá. Ó, Amélia Rodrigues só tem um funcionário e é do sexo feminino. Aratu tem 2 funcionários que é do sexo masculino e do feminino. Camaçari, ó, tem um do masculino e um do feminino. Itaparica tem um do feminino. Lauro de Freitas só tem um do feminino. Salvador tem 2 masculinos, 2 femininos. Valença tem um do masculino e um do feminino. Então vocês perceberam agora nessa última consulta aqui que eu posso começar a misturar aqueles conceitos, tá? Misturar os conceitos de tal forma que eu usei funções que a gente chama de agregação, que é count, sum, min, max, agrupamentos, e eu posso dar um critério. O critério, novamente, aqui é o filtro com a cláusula where. Lembrando que sempre a cláusula where é depois do from, tá? Novamente, eu vou estabelecer um critério de idade aqui. Idade. Eu quero funcionários com idade menor que 30 agora. Vamos ver o que acontece? Então, Aratu tem uma pessoa do sexo masculino que atende o critério de idade menor que 30. Camaçari tem uma pessoa do sexo feminino com idade menor que 30. Itaparica, idem, Lauro de Freitas. Salvador tem uma pessoa do sexo masculino menor de 30 anos e 2 do sexo feminino menor que 30 anos. Se vocês lembrarem, minutinhos atrás a gente viu que Salvador tinha 2 pessoas do sexo masculino e 2 do feminino. Então a gente aprendeu aqui nesse joguinho de comandos a trabalhar com funções que nos dão uma amplitude no nosso conhecimento para fazer inferências sobre dados. Então eu acho que é um bom começo para a gente e a gente vai trabalhar exercícios em breve.